Do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, no transcurso do tempo, a humanidade jamais esteve órfã das condições necessárias à iluminação interior, meta primordial do espírito em sua jornada evolutiva. Todavia, as potencialidades humanas, escravizadas à matéria, por conta da imaturidade consciencial do ego e do self, ainda não permitiram emancipar a razão da tirania do inconsciente dominador e da natureza animal do homem e estabilizar o império do espírito sobre os instintos. Afastados do universo interior, o reino de Deus em nós, perpetuamos a soberania dos sentidos que resultou no atual cenário de provas e expiações, que ainda caracteriza o planeta Terra, lentamente em transição para um mundo regenerador. Olá, eu sou Jussara Rocha, sou de São Gotardo, Minas Gerais, e hoje estou aqui para participar mais uma vez com muito prazer do programa O Despertar Necessário. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo e quero chamar aqui para bater esse papo com a gente, né, Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência. Abraços de luz e paz. Uma honra imensa estar com vocês mais uma vez, juntamente com a nossa filha do coração, Jussara Rocha. Vamos ver se o nosso papo é um papo elevado, um papo meio rasteiro ou um papo transcendente. Queremos transcender, né, Sebastião? Vamos lá. Então, muito se fala hoje em regeneração, na transição planetária, e vejo poucos meios espíritas falando sobre essa transição planetária. E eu sempre me perguntei por quê, né? Que não falavam abertamente, não falam muito sobre essas dimensões, essa passagem do nosso planeta para essa regeneração. Então, eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse assunto e me veio ao entendimento que o que importa, na verdade, não é bem a transição planetária, e sim a ascensão do ser. Por isso, o foco da espiritualidade, o foco do espiritismo hoje está em o ser, em conhecer-se a si mesmo, no seu melhoramento pessoal, para que possa haver essa ascensão. Mas nas minhas anotações, né, vendo vários tipos de conteúdo, né, porque a gente deve ouvir tudo e reter aquilo que nos convier, né. E eu me deparei com várias coisas que são inerentes ao nosso estado hoje aqui na Terra, né, de terceira dimensão, de provas e expiações. Eu gostaria de comentar alguns deles com vocês, e se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me interrompa. Então, vamos lá. O mundo de hoje, existe muita idolatria, né? Nós nos apegamos muito aos que os outros são, ao que queremos ser parecido com os outros, a ídolos, né? A santos e ao que os outros são, e não no que de fato nós somos, né? E o que seria diferente disso para que a gente pudesse ascender, né, ou evoluir, sair desse estágio que hoje estamos, seria assumir o nosso poder interior, né? Nós estamos passando do aquela pessoa pode, faz, para eu posso. Outro detalhe, o consumismo. Aquilo que nós não precisamos. Abrimos nossas gavetas hoje, está cheio de quinquilharia, coisas que compramos e que às vezes nem precisamos. Uma roupa que vemos na vitrine e às vezes nem temos de fato o momento aqui usá-las e fica ali no guarda-roupa com etiqueta por muito tempo, né? Aquele consumismo, né? E o que de fato precisamos, que seria o que chamamos hoje de minimalismo, que não é aquilo de viver com a escassez de mínimo, mas sim viver com aquilo que realmente precisamos.
Outro item que eu considero o mais importante, o egoísmo, né? Querer ser melhor que as pessoas, querer ser melhor que os outros sempre, numa corrida, numa competição sempre. E o que vem logo após isso, que seria um degrau acima, a compaixão, né? Que ver o que nós podemos fazer, ao invés de ser melhor que alguém. Próxima coisa, a divisão, né? Grupos fracos, dividir para conquistar. As religiões, os gêneros, as raças, as classes sociais, isso enfraquece nós, seres humanos. O que seria o contrário disso? Uma unificação, né? Jesus disse: somos todos irmãos, ou seja, somos iguais. Cada um em evolução diferente, mas somos iguais, feitos, né, iguais. E por último, que eu gostaria de comentar sobre isso, antes do Sebastião me corrigir aí por alguma coisa, é sobre a religião, né? Que a religião foi criada pelo homem, né? E quanto mais religiosidade existe, mais habitolado esse ser fica. A gente pode reparar aí que nos locais onde a religiosidade ela é muito severa, existe muitas coisas erradas acontecendo, né? E o contrário disso seria o quê? A espiritualidade, né? A essência do amor, o entendimento dessa essência, né? A vivência dessa essência do amor, de olhar e fazer tudo o que precisamos com amor. Sebastião, me socorre agora. Vamos lá. Você quer que eu te pergunte alguma coisa? Não, eu quero que você pincele sobre essas diferenças aí, de o que a gente vive hoje para o que a gente almeja passar, né, o nosso planeta aí e aqueles que ascensionarão para essa nova terra. Quando nós falamos de nova terra, falamos de quinta dimensão, criam tantas nomenclaturas, estamos falando de frequências, de estados vibracionais por intermédio da evolução ou da renovação do ser. Então é mais fácil atacar o mensageiro do que assimilar e incorporar a mensagem. Isso não foi só da época de Jesus para cá. Isso remonta desde a mais alta antiguidade. Então, quando alguém se destaca em nosso meio, trazendo valores transcendentes, como a família como célula base da sociedade, a vida como patrimônio, né, intocável por qualquer motivo, a nossa conduta perante a nossa própria consciência, perante a família, perante a vida, perante as leis, ou seja, preferem viver de mentiras do que incorporar a verdade, de ignorar a si próprio e transferir a responsabilidade para outrem. Então, isso são estágios de imaturidade da consciência humana. E, inclusive, fala-se muito dessa consciência e, às vezes, sem saber o que é. Pensamos que conhecimento ou acúmulo de saberes formam a nossa consciência. E, segundo Carl Gustav Jung, a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento vivenciado. Então, todas as vezes que queremos dominar os povos, num passado não tão longínquo, basta você observar a música que estes povos, que estas sociedades ou que estas populações locais ou mais abrangentes ouvem. Baseado na música, é uma música de alto grau
de elevação, como as músicas clássicas, por exemplo. Então, seres humanos que estão habituados a ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, a Nona Sinfonia de Beethoven, as Quatro Estações de Vivaldi, tantas outras obras deste naipe, não vai deixando-se conduzir como uma hipnose geral por qualquer motivo. Agora, seres que vivem na onda, na frequência da música, se é que pode ser chamado de música, sofrência que alimenta os instintos, as sensações, as paixões, ou como nosso amado Clodovil já dizia-nos, estão cantando com o traseiro, não mais com a garganta. E quando nós percebemos estas polaridades, hoje nós vemos muito, ou um grande número, se não a maior parte, querendo direitos sem deveres, facilidades sem esforços. E quando esse momento de transformação pessoal para que haja a transição consciencial do planeta, quando chega a esse ponto, o que menos importa é se nós queremos acompanhar a evolução do planeta. Ele vai evoluir apesar de nós. Então, César Crispim, certa feita numa palestra, assim pronunciou: quer ver como se dá a transição planetária rapidinho? Estaciona aí uma espaçonave e sugam toda a população da Terra agora. Leva para onde eles querem permanecer no mesmismo. Agora, tragam uma espaçonave cheia de pessoas que querem modificar-se, transformar-se, moralizar-se, iluminar-se, expandir a sua consciência. Assim que chegar essa nova espaçonave, a Terra já é a quinta dimensão, já é o mundo regenerado. Por isso, Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Se é certo dizer que o progresso planetário independe do ser humano. exatamente, ele não depende do ser humano. Se o ser humano quiser acompanhar esta evolução planetária, ele permanece no barco. Do contrário, a vibração desses luminares que estão chegando para acelerar o processo, que são milhares, milhões de espíritos de alta hierarquia, de alta envergadura, como Buda, Krishna e vários outros avatares, como Confúcio, Lao Tse, Mahatma Gandhi, o São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e tantos luminares com as suas falanges. Então, se um Mahatma conseguiu pacificar, mudar o pensamento de mais de 800 milhões de pessoas para a não violência, para a sua libertação, imagine mais de 2 milhões e 500 mil espíritos deste naipe. Ou a gente se ajunta com eles, ou desocupa o espaço. Ou vestimos a roupa nupcial do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, recomendado por Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, e esses que se engalfinham, que se deixaram ser picados pelo vírus da corrupção, da maldade, da mentira, da maledicência, e da calúnia e várias outras possibilidades de dissensão, eles vão ser transportados amorosamente para mundos primitivos. Não irá para mundos de provas e expiações, porque no mundo de provas e expiações já estão e não estão querendo mudar apesar das dores. Irá para mundos primitivos e aqueles outros que dizimam parte da humanidade sonegando recursos. Quando você desvia recursos da saúde, por exemplo, você está condenando várias pessoas à morte. Quando você desvia recursos da educação, você está condenando várias pessoas à ignorância. E esses seres não irão para mundos de provas e expiações, nem para mundos primitivos, mas em mundos em formação. E lá eles vão poder transformar
toda a humanidade que vai crescer com eles. Só que pelo seu exemplo moral, não mais com experimentos genéticos, não mais com cerceamento das liberdades, não mais com perseguição, com corrupção, com nada disso. Eles vão transformar o meio à luz do seu exemplo pessoal, porque a lei não permitirá que assim seja. Sim, e como eu comecei falando sobre, assim, a falta que eu vejo, assim, o meio espírita dialogando sobre esse assunto, eu vejo também que falar sobre isso, Sebastião, pode impulsionar pessoas que não despertaram a procurar se melhorar, né, no que já está se fazendo, porque a gente vê diversos degraus assim de evolução na questão do espiritismo também, de pessoas que leem só Kardec, pessoas que leem todos os tipos de obra, que evoluíram junto com as obras e outras não. Então, assim, quando você fala nessa questão, por exemplo, a palavra apocalipse, né? A pessoa já acha que vai acontecer igual aquele filme 2012 lá, que vai ter terremoto e a Terra vai ser engolida e vai morrer todo mundo que está aqui, né? Então, assim, não enxergam esse lado, essas explicações que já foram desvendadas de uma outra forma, né? Que um apocalipse não é o fim do mundo, e sim o fim de um ciclo, né? O fim de um ciclo e início de outro, que não é para ser trágico, é para ser libertador. Óbvio que no meio de tudo isso vai acontecer algumas perdas, igual você acabou de falar aí. É a separação do joio e do trigo, né? As pessoas que querem, as pessoas que não querem, já demonstraram que não vão mudar, que não procuram por mudança, que tanto faz que a vida delas, que dizem que minha vida está igual, fulano faz isso e tá pior que eu. Tem essas justificativas, né? Essas pessoas, elas não querem mudanças, elas acham que mudar, ser diferente disso, dá trabalho, né? Estudar dá trabalho. Aí a gente cai lá naquela história da separação do joio e do trigo, que a gente pensa que separação de joio e de trigo é o bem e o mal. E não é somente isso, né? A questão do joio e do trigo, essa separação, ela se refere ao conhecimento de cada um, à prática de cada um, à união, ao amor, aos sentimentos. Então, não simplesmente vai pegar as pessoas que são maus ou estão fazendo maldade e vai tirar. Mas também tem aquelas que têm várias oportunidades de fazer o bem e não estão fazendo nada, né? Negligenciam os sentimentos de amor ao próximo e tudo mais. Então, não é só a separação do bem e do mal, né? Então, a responsabilidade de nós, seres humanos, aqui no planeta, num planeta de provas e expiações, e em evolução, conosco mesmo, mas também em ajudar ao planeta a evoluir, né, a auxiliar o comportamento e o progresso da humanidade. Vamos fazer algumas considerações. A Vamos lá. ciência acadêmica considera o planeta um ser vivo, um corpo vivo, semelhante ao nosso corpo. O nosso corpo tem uma consciência que o conduz, independente da alma. Isso foi estudado à época de Kardec por vários mestres. A partir do próprio Kardec, nós podemos lembrar de Camille Flammarion, lembrar de Gabriel Delane, lembrar de Hebe Sajan, lembrar de Leon Denis e vários outros que estudaram a consciência geratriz ou condutora do próprio corpo. Então, quando Kardec, na questão 455 da obra O Livro dos Espíritos, que num processo de sonambulismo provocado, ele afasta a alma do corpo, ou até pelo sonambulismo natural, quando a alma se afasta do corpo. Então ela percebe dois seres, o seu espírito e o corpo, independente dela. Ela está observando o seu espírito e o seu corpo dialogando.
E quando ela prioriza aproximar-se do espírito, afastando da influência do corpo, ela olha para o corpo e vê o interior dos músculos, das células, por exemplo. Então, se eu compreendo que o meu corpo tem uma consciência, é justo imaginar que cada sistema tem a sua. Assim como o nosso país tem um comando central do país como um todo, e cada estado tem o seu comando. Então, da mesma forma que um sistema semelhante a um estado tem a sua gerência, é justo imaginar que cada órgão tem a sua, como cada cidade tem a sua diretriz, os seus gestores. Então, do mesmo modo que cada órgão tem essa gerência, é justo imaginar que em cada bairro de uma cidade pode ter uma liderança. Assim como cada tecido que compõe os nossos órgãos também tem a sua, até chegar em cada cidadão ou em cada célula do nosso corpo que tem a sua consciência individual. Agora, lembra, cada célula tem a sua consciência individual. E Bezerra de Menezes narra que pela lei cósmica, essa célula sempre trabalha, ela se sacrifica, ela até se suicida para que o todo não seja perecido. Agora, quais ou quantos cidadãos conscientes que estão dispostos a dar a sua vida para defender a sua pátria, que é o juramento que nós fazíamos no exército, que ainda fazem? Às vezes a gente fica com dúvida se fazem mesmo, porque parece que acontece várias coisas e não fazem coisa alguma. A gente está duvidando desses juramentos, à semelhança do juramento de Hipócrates, que é salvar vida, e nós vemos às vezes um esforço direcionado para dizimar vidas no mesmo meio que deveria salvá-las. Quando tomarmos consciência que no Cristo, que é a consciência do planeta, a consciência que gerencia esse corpo chamado Gaia, nós somos uma célula, ou semelhante a uma célula, conforme Paulo de Tarso. Somos células do corpo do Cristo e, ao mesmo tempo, membros uns dos outros, porque as células são interdependentes. Se uma se rebelar num tecido qualquer, o tecido começa a morrer. Se um tecido começa, porque tem órgãos compostos de mais de um tecido, se um destona da harmonia do conjunto, o órgão adoece. Ou até células dentro daquele órgão o faz adoecer. Órgãos dentro de um sistema pode levar o sistema inteiro ao colapso, se ele se rebelar, se ele adoecer. Assim como sistemas dentro de um corpo, pode acontecer o mesmo. Por isso nós vemos estados dentro de nosso país com uma condução ou condutores que escravizam os conduzidos. Não visam o bem daquela população que está sendo conduzida. Outros se esforçam para que todos cresçam com o próprio Estado, ou dentro de uma nação isso acontecer, e outras nações que escravizam seus cidadãos. Agora, quando falamos de consciência planetária, estamos falando do Cristo que conduz o nosso planeta. E da mesma forma que se eu arquitetar um pensamento harmonioso e estabelecer que a partir de agora a harmonia no meu corpo vai acontecer, quem comigo não se ajuntar vai se espalhar. Porque a partir da frequência de um pensamento nobre, segundo Leon Denis, tudo que é contrário é expulso, tudo que é semelhante é atraído. E lembramos de Kardec em Fotografia e Telegrafia do Pensamento em obras póstumas. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos.
Agora vamos trazer a sardinha para a nossa lata e depois espalhar para o planeta. Se tivermos um regime de governo onde coloca a responsabilidade nos ombros de cada cidadão e cada ser será digno do seu salário, cada um terá direito conforme o cumprimento de seus deveres, conforme está na prece de Pai Nosso. Dá-nos hoje nossa parte de pão, depois que eu trabalhei. É a cada um conforme as suas obras. Isso no Pai Nosso aramaico. Perdoa nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Então, primeiro eu faço e depois recebo. Conforme também Francisco de Assis. É dando que recebemos. É perdoando que somos perdoados. Então, procurarmos mais amar do que esperar amor. Perdoar do que esperar perdão. Doar do que esperar receber. Quando tomarmos essa consciência, e basta alguns cidadãos tomando ciência do seu existir e adquirindo consciência do real objetivo de sua existência, eles viram a chave, como já está acontecendo em nosso planeta. Até há pouco tempo, esse mecanismo de aprimoramento que chama-se da polaridade X, que quer que todos tenham o mesmo tanto. Isso não deu certo, todas as vezes que tentaram. Se pegar toda a fortuna do planeta e dividir em partes iguais, na semana seguinte, aqueles que vivem do suor alheio e não sabem administrar os seus recursos já estará na mão de outros seres. Por isso, precisamos tomar ciência da meritocracia. A minha pele, por ser mais X ou Y, não define a qualificação da minha consciência. Então não é pela cor da pele, não é sexo masculino e feminino que vai definir o valor de um ser. É o seu caráter, é a sua honradez, é a sua honestidade, etc, etc. Agora, é justo imaginar que o sexo masculino tem uma musculatura diferente. Foi preparado para trabalhos diferenciados. Assim como o sexo feminino tem mais neurônios do que o masculino, no cérebro. Mais ou menos 5 bilhões de neurônios a mais. Pensam em várias coisas ao mesmo tempo, enquanto a parte masculina, se não for treinada, não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando tomarmos consciência que o que está feminino, daqui a pouco pode estar masculino numa outra experiência, mas não é mutilando o seu corpo, fugindo à responsabilidade, buscando prazeres ilusórios, que nós vamos mudar a biologia do nosso corpo e falar que ele agora, antes masculino, agora é feminino. Se olharmos dentro, ele vai permanecer como estava. Fora, eu posso até fazer a alteração. E a minha consciência, como fica? Eu estou sendo conduzido pelos meus instintos, pelas minhas paixões, pelo inconsciente que me domina, onde estão esses instintos, essas paixões e várias outras realidades, interferindo na subconsciência que está em parte as paixões que estamos trabalhando. Quem é que está no comando? Sou eu que penso ou vivo do pensamento alheio? Eu vivo das minhas ideias ou compro as ideias dos outros sem pensar nas consequências? Por isso, esse momento é o momento de separação de consciência. Então, o trigo é alguém que tomou ciência da sua responsabilidade, adquiriu consciência de como melhor executar suas tarefas e construir o seu lugar ao sol com o suor do seu trabalho, por intermédio do seu pensar retamente,
o sentir harmoniosamente com o pensar, o falar em consonância do que foi pensado e sentido, e o viver confirmando o que foi pensado, sentido e falado. E é isso que está acontecendo agora. Então, as leis estabelecem nesse final de ciclo quem fica e quem parte. Então, enganou-se quem pensou e entrou na canoa de Charles Darwin. Quem vence é o mais forte. Não. Segundo Wallace, que entendeu a parte espiritual do ser em evolução, quem permanece no contexto é o que melhor se adapta, ou o que melhor se adaptar. Então, o que tiver maior expertise, maior inteligência. Por exemplo, então, o mecanismo vibracional da quinta dimensão é tão diferenciado do que está aqui no mundo de provas e expiações que, se eu não entrar nesta frequência da quinta dimensão, o meu corpo vai ser dilacerado por doenças que o câncer vai parecer gripe, um simples resfriado. O câncer mais terrível, por conta da elevação vibracional do planeta, e eu não acompanhei moralmente. Eu continuo pregando a discórdia, falando da vida alheia, lesando pessoas, sem perceber que quem pratica o mal lesiona a si próprio. Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Dias da Cruz. Indesculpável ao homem que se arvora em juízo julgando o outro, porque em julgando o outro condena a si mesmo, porque ele atrai para si todo o transtorno, todo o tormento que ele está condenando, que ele está julgando. E esse é o momento dessa tomada de consciência. É um estágio onde o joio vai perceber que entrou numa furada. Então, entrou na onda de certas situações do ganho fácil, do prazer barato, de aceitar ou querer tudo pronto. Filhos que sequer lava o copo que suja, o prato que suja, quer tudo na mão, e quando é convidado a cuidar do seu quadrado, assumir as suas responsabilidades, em muitas situações preferem dizimar os próprios pais. Então nós estamos vendo esse final de ciclo, esse caos aparente para o surgimento de uma nova ordem. Muitos são os chamados. Não é de quantidade de seres que estão sendo chamados. Muitos são os chamados. O despertar da consciência está fazendo o seu chamado. E assim como o budismo, o maometismo, o zoroastrismo, o catolicismo, o protestantismo, então são chamados de todos os modos. Então muitos os chamados, as formas de convidar. Agora todos são convidados ao festim. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Então toda a humanidade está sendo convidada a isso. Então destaca-se em nosso meio a mudança de gerência, de governadoria das nações, num ritmo acelerado, onde o mecanismo de aprisionamento ditatorial que antes víamos, em breves dias serão páginas passadas. E o que permanecerá? Os valores morais, os valores crísticos, a espiritualização do ser. Já não será mais, e já está sendo há algum tempo, por vários meios, por várias empresas, etc. O que contará não é o QI, nem o QE, o QS, o coeficiente espiritual, a ética no comportamento. Não mais o coeficiente emocional de lidar com pessoas somente. Nem o coeficiente ou o QI, coeficiente intelectual. Esse é o que menos vai contar, porque nós vemos pessoas com QI de 200 ser facilmente dominada,
conduzida por quem tem o QE, o coeficiente emocional, que sabe lidar com pessoas de 100, a metade. E quem tem 10% de QS, de espiritualidade autêntica, domina o QE de 100 e o QI de 200. Sebastião, a frase que eu mais ouço aqui, as pessoas que estão despertas decadentes. Eu achei essa palavra desperto decadente o máximo, assim, porque eu acho que define, né? É aquela pessoa que sabe, mas se lamenta e não vive aquilo que sabe. Então eu coloquei desperto decadente. A frase que eu mais ouço essas pessoas despertas decadentes dizer é: eu não sei se eu vou para a quinta dimensão. Eu não sei se eu mereço ir para a quinta dimensão. E a gente sabe que Deus não exige de nós que sejamos perfeitos, né? É como se fosse um aluno na escola. A gente está ali aprendendo conteúdo, faz as provas para ver o que a gente aprendeu. E ali, se o aluno tiver 60% da nota, ele passa para um próximo ano, né? Não quer dizer que ele tenha que ter 100% da nota, aprender tudo, ser perfeito, né? Então as pessoas não, aí a gente percebe que as pessoas não valorizam aquilo que fazem e aquilo que são, né? Elas se preocupam só com aquilo que ainda não conseguiram ser ou se transformar, né? Ou melhorar em si. E aí entra um assunto que eu estou estudando, que já comentei com você, que é o conhece-te a ti mesmo. Que até ontem, até eu, que já estou no despertar da consciência há anos, achava que conhecer a nós mesmos tinha a ver com ser melhor, saber se meus sentimentos são bons ou ruins, o que eu posso melhorar aqui ou ali. E eu me deparei diante de alguns estudos que esse conhece a ti mesmo tem a ver com a reencarnação, tem a ver com a trajetória do ser, desde o átomo até a sua iluminação. Ou seja, aquela pergunta de Kardec, se dá para melhorar numa existência só. Não dá. A gente fica com aquela sensação de que vai se conhecer a si mesmo e que vai melhorar do dia para a noite ou nessa vida e vai passar para uma vida já melhor, com um salto quântico enorme. E não é bem isso, né? Então, quando a gente se depara com esses dois assuntos, a gente vê, assim, que eu pude ver do meu entendimento, eu quero que você fale sobre isso. A partir do momento que a pessoa ela quer se conhecer, ou seja, quer saber de onde ela veio, como ela foi criada, as experiências que ela passou, né? Tudo sobre esse ser, né? E não somente se ela foi boa ou ruim, automaticamente ela já está um passo dessa ascensão, porque ela está trabalhando si própria. Vamos lá, vamos considerar algumas situações. Então veja, nós temos certeza que João, o evangelista, foi o único discípulo que morreu de velho, como a gente fala no popular. E antes da sua morte, ele já estava pregando o evangelho vivenciado com o exemplo aos peixes, às aves, aos ventos e a várias outras frequências de vida. Só que ele volta como Francisco de Assis, ou nosso amado Francesco. E aí nós percebemos em alguém que morreu com este naipe consciencial, com essa hierarquia consciencial que acalmava os ventos,
falando do Evangelho aos ventos, conversava com o fogo, etc, etc. Aí encarna alguém que até certa idade fez várias situações vexatórias acontecerem. Sabemos na historiografia desse ícone da espiritualidade que ele foi beberrão, foi prostituto, foi arruaceiro, foi para a guerra, fazia chacota com mendigo em praça pública. Quem é esse cara? É realmente a reencarnação de João Evangelista? Claro que não. Se fosse reencarnação, ele era o João que veio para dar um salto a mais. Então chegaria com a bagagem de João. Agora, se eu entender a encarnação como Leon Denis entendeu, o que encarna é uma fração. Então eu sou uma fração de Jerônimo de Praga. E o próprio Jerônimo, do qual sou uma fração, foi o meu mentor durante 50 anos. E depois passou para outra fração mais que foi aprimorando-se esta função, que nós sabemos que é do mesmo universo, da mesma egrégora, Joana d'Arc. E assim, se observarmos esse conhece-te a ti mesmo, a busca do encontro com essa essência consciencial, no qual o Francesco Arruaceiro não tem mais espaço se quiser voltar para casa. O religare. O religare nunca foi religar-nos com Deus, porque nunca saímos de Deus. Não existe nada fora de Deus, então nunca nos desligamos de Deus. A gente não percebe que nele existimos, vivemos e nos movemos, como falava, e com certeza fala ainda Paulo de Tarso. Agora, se eu perceber que eu desconectei da minha essência, e o conhece-te, o si mesmo é a minha essência, e quando eu volto para casa, me reconecto com essa essência, aí sim eu dou o salto quântico. Aí o arruaceiro Francesco, o que foi para a guerra, vira quase um santo de imediato. Porque veja o salto que ele deu. Oi? Então, pausa. Então você está falando que houve uma troca de personalidades aí. Não é uma troca, é a tomada de consciência e pode ser troca também. Porque no caso de Paulo de Tarso, o que fazia Saulo antes do si mesmo manifestar? Já que Maomé não vai à montanha, a montanha veio até Maomé. Porque o Cristo que manifestou na estrada de Damasco é o que nós chamamos de Cristo interior. E já que quem está no comando não está fazendo o que deveria ser feito, troca-se o comando dentro do mesmo espírito, como Leon Denis mostra essa troca de comando. No caso da jovem que estava enferma, não se alimentava, e quando se alimentava, quer dizer, não se alimentava direito, e quando se alimentava não sabia absorver os nutrientes, e o corpo estava morrendo. E quem assume e fica por 4 anos numa troca de personalidades do mesmo espírito, conserta o corpo. Quem é que garante que no caso do Paulo não houve uma troca? Mas e no caso do Francisco de Assis também. Santo Agostinho quase enlouqueceu sua mãe, Santa Mônica, até os 30 e poucos anos. De repente, acorda. O que acontece conosco? Quando eu busco o encontro com essa essência, na visão de Miramês, que também entendeu que o que está encarnado é uma diminuta fração,
O espírito é um todo unificado, mas ao mesmo tempo a mínima parte encarnada na matéria. Ou até o próprio Kardec. O homem é um pequeno mundo. O homem sou eu, você, todos nós. É o ser humano. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, é o Deus dessa criação. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Se eu sou a reencarnação desse espírito, como que eu não sei? Se foi eu que criei o corpo. Então, quando nós percebemos que esse conhece-te a ti mesmo é reconectar. Agora, como que eu faço isso? Se eu não cuido nem do meu corpo e eu quero reconectar-me com o perispírito, não consigo. Só consigo depois que eu tratar o meu corpo como ele deve ser tratado e promovê-lo. Porque é com a promoção desse corpo biológico que eu vou construir os sentidos mais aguçados e interagir com o perispírito, promovendo esse universo perispiritual e interagir lucidamente com a própria mente. Iluminando a mente, agora eu posso falar com o Deus e o Cristo em mim, que vai me ouvir com certeza. Eu sempre tenho um nó aqui na minha cabeça agora. Acho que a gente pode ficar aqui mais umas 2 horas para resolver essa situação. A gente desata esse nó. Então, você está me falando que uma individualidade que desencarnou com uma determinada sabedoria, vamos dizer assim, nasce e apronta de novo numa outra experiência, e depois é uma caída de ficha, como se fosse uma caída de ficha, ela volta à consciência que ela tinha antigamente, vamos se dizer assim. Não sei se eu me expressei bem. Não, você se esforçou, mas é um pouquinho diferente. É isso e mais um tanto. Veja, a semente que ora você escolheu para plantar, ela passou pelas experiências dentro da árvore mãe. Em cada setor da árvore, mas ela não sabe coordenar as experiências totais da árvore em conjunto, simultaneamente. Isso ela precisa aprender. Vamos imaginar algo bem simples. Então você imagina certos estados de nossa consciência que visitaram todos os estágios de cada átomo, cada molécula, cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema do corpo, e agora na sua completude, só porque ele completou o período de conhecer tudo numa universidade, desde as situações mais simples até o ápice, a gerência dessa universidade no início não vai ser só porque ele conhece todas as coisas, fácil de ser coordenado todas as instâncias simultaneamente. Então, quando a alma toma ciência que ela é uma fração, é uma semente, a experiência é da árvore, o espírito, ela vai construir a sua experiência. Se ela obedecer às diretrizes da árvore mãe, se eu começar a ouvir a minha consciência e executar, como disse no Jesus, eu só faço a vontade do meu Pai, que está nos céus. E garanto a você que ele não estava falando do Deus como arquiteto cósmico. Ele é uma fração do Cristo que governa a Terra. Ele estava falando do governador da Terra. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. A consciência do planeta, o Logos, que gerencia o nosso planeta, como um mensageiro que por meio dele se expressava, porque foi várias vezes que ele disse: se eu só faço a vontade do meu Pai, esse Cristo por meio dele se expressa. Eu sou a luz do mundo. Quem é que está falando agora? O Cristo, por meio dele. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Então, quando nós nos
deixarmos, por conhecimento assimilado, ser conduzidos pelas emanações intuitivas da nossa consciência, que é o que temos de melhor em nós, e permitir ser intuídos e seguir as diretrizes dessa consciência, nós vamos nos impregnando desta energia que está se expressando por nosso intermédio. Nós vamos ter facilidade com as palavras, vamos ter facilidade com várias coisas. Só que essa consciência está me impregnando das diretrizes. Só que eu preciso levar para a vivência e construir as diretrizes por minha vez. Vamos dar exemplos. Os 12 apóstolos não conviveram de perto com Jesus, impregnando-se do energismo dele? Na hora do vamos ver, o que era considerado o que mais o amava, Pedro, negou ele 3 vezes. Eles não assimilaram os valores, embora Jesus, num dado momento, disse: eu senti desprender de mim virtudes, que orientou a consciência da jovem que sangrava, e ela conseguiu, com aquelas diretrizes, curar-se. Tanto que ele falou: a sua fé, a sua essência consciencial, orientada pela minha, consertou o seu corpo, já que foi ela que o construiu, e você poderia dizer, você estragou. Então, quando nós percebermos nesse formato que a alma que está encarnada é uma fração, mas ela vai ter que conquistar a sua experiência. Por exemplo, o Guilherme, a Isabela, por mais que você e o Fernando queiram, vocês conseguem abrir a cabeça deles e colocar o conhecimento que vocês têm lá dentro? Não, estamos pelejando. Pois é, agora, se vocês exemplificarem e eles se sentirem tocados pela verdade do que vivem, eles vão imitando e gradativamente vão construindo a sua vivência, o seu caráter, a sua moralidade, a sua espiritualidade. Então, isso se assemelha à alma, como se o Guilherme e a Isabela fossem frações da consciência de vocês. Então, elas vão aprendendo com as diretrizes que vocês dão. Agora, da mesma forma que o Cristo, ele exemplificava primeiro e falava depois. Agora, se eu não confirmar as orientações que eu dou para os meus filhos com os meus exemplos ou investir nos exemplos para nem ser preciso falar, a coisa não anda. Agora, dê uma olhada mundialmente nos gestores de cada nação. Se são exemplos vivos de humanidade, de respeito aos valores humanos, de criar mecanismos de promoção do ser e não de aprisionamento, com as exceções que estão surgindo. Lembra no passado, se recuarmos no tempo, nós vamos ver que tiveram seres que tinham a consciência acima da média e muitos que aprisionavam outros seres. E nós estamos nesses estágios. Então, o estágio de consciência que nós estamos adquirindo como almas, fração dessa consciência, ele vai sendo acelerado o processo quanto mais eu conheço dessa essência, a trajetória que ela fez para chegar onde chegou, que eu sou parte desse universo, mas eu preciso das minhas experiências individuais. Então, eu não vou receber pelo que fez os meus pais como filho. A cada um segundo suas obras. Como alma, eu faço jus ao salário de acordo com o meu trabalho. Eu não vou receber nada que a minha consciência tem direito, que o meu eu profundo tem direito. Mas vendo os benefícios que esse eu profundo tem por ser fiel às leis ou diretrizes mais elevadas, eu me esforço para parecer com ele como fez Paulo de Tarso um dia conseguiu. Sigam-me vós, ele olha para trás. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele foi se esforçando para se assemelhar a ele na vivência, até que chega um momento. E no outro instante ele disse, antes eu era a lavoura, Jesus era o agricultor.
Agora eu sou agricultor, vocês são a minha lavoura. E não me canso de falar, eu não canso de falar que ele estava falando da mente ao físico para o seu próprio povo. Olhando para a sua mente, sigam-me vocês, porque eu já sou ele que gerencia a própria mente. Já sou igual a ele. Então, quando adquirirmos essa consciência e seguirmos a diretriz dessa consciência, buscando a luz da verdade, da honestidade, da humildade, sinceridade, fidelidade, nós vamos acelerando o processo. Aí chega um momento de fidelidade, conexão, onde acontece o salto quântico de um Saulo para Paulo, que inicialmente foi como se fosse uma virada de 180 graus. Mudou o roteiro de um Francisco de Assis, de um Santo Agostinho, de um Mahatma Gandhi que era violento. De um Sebastião Camargo. Está se esforçando também. Certo. Deixa eu tentar te mostrar uma foto aqui, quer ver? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Olha aqui. Dá para ver? Sim. Podemos dizer que esse aí do meio seria a consciência e os outros aí da redor, a individualidade. Me veio na cabeça aqui, igual, por exemplo, quando você fotografa uma câmera, tem lá o cartão de memória, né? E aí fica tudo registrado ali no cartão. E aí você chega e baixa os arquivos todos no computador e formata aquele cartão de memória. Aí você vai, assim, para o cartão de memória formatado, se você for olhar na câmera, ele está limpo. Mas para uma pessoa experiente, ele pode achar arquivos antigos nesse cartão de memória. Aí minha pergunta referente a tudo isso que você falou, comparando com isso aqui que me veio à mente agora, não sei porquê, quando essa individualidade, igual você falou, que fica gravado no principal, vamos dizer assim, essa mesma individualidade renasce e ela é como se fosse toda apagada. Se ela não souber acessar esses conteúdos que ela vivenciou nas outras experiências, é como se ela não soubesse nada. Então vamos lá outra vez, vamos por outra angulação. Então eu sou um soldado. Eu represento o meu batalhão ou o quartel onde estou servindo. Eu sou o mensageiro que estou levando a informação para outras pairagens. Estou com a informação, estou indo. Mas eu sou apenas o soldado levando a informação do comandante, que pode ser, dependendo da situação, um general que tem todo o conhecimento. Eu estou levando apenas um recadinho. Mas se eu me interessar e me esforçar, eu posso fazer um curso de cabo. Depois, para terceiro sargento. Depois, para segundo. O segundo já é por promoção. Depois chegar a segundo, primeiro, subtenente, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major e seguir a sequência até chegar a ser general. Mas não recebi pronto. No início eu levei apenas uma mensagem. Então, quando encarnamos como almas, temos aquela mensagem e de acordo com a mensagem que eu estou levando, eu posso ser igual o ser que me pediu para trazer a mensagem. Então a gente encarna com todas as possibilidades de ser um general, mesmo sendo soldados. Eu tenho todas, ninguém vai me barrar essa trajetória. Dependendo da situação no exército, eu já posso dar um salto quântico. Se eu fiz medicina, odontologia, etc., eu já posso entrar direto como aspirante. E depois, se eu quiser seguir a carreira, eu vou me capacitando lá dentro e posso chegar a segundo tenente.
a primeiro-tenente e seguir a trajetória e não mais sair. Mas eu tinha um conhecimento acumulado antes de me apresentar para o trabalho. E normalmente, esta alma que encarna por primeira vez, ela não tem, mas de repente ela está trazendo esse conteúdo agora, começou uma etapa. E noutra etapa, imagine você que tem a sua empresa, é uma etapa. Daqui a pouco você fala, eu posso fazer um outro projeto. Então eu vou arrumar um gerente confiável, vou colocar nessa empresa e vou construir uma outra. Como fez Antônio Hermílio de Moraes com mais de 100 empresas. Só que num determinado momento ele viu que estava estafante. Então ele visitou essas mais de 100 empresas e percebeu quais os gerentes que eram mais confiáveis. E simbolicamente passou as empresas para eles. Está aqui, a empresa, o prédio vai custar R$10, o caminhão R$1, o estoque R$5. Só que vocês vão vender o meu produto, ou seja, vocês vão vivenciar o meu conteúdo. E é mais ou menos assim que o Espírito age no processo de encarnar essas frações. E ele pode mudar. Então, você já gerenciou essa empresa, eu vou começar uma nova empresa, então eu vou enviar alguém para você capacitar, depois esse alguém assume e você é liberado para gerenciar a nova empresa. É o desencarnar sem precisar morrer, é a troca de personalidade. É o que aconteceu com Sebastião Camargo, aconteceu para o primeiro livro, para o segundo livro, e acontecerá para o terceiro. Então, são upgrades. Além de houver um upgrade, alguém com maior habilidade chega, o que antes estava não precisa ir para outra empresa, se não quiser. Mas se quiser, pode ir. Mas quando desejar voltar, como acontece na palestra tem hora que é o matuto que fala. Ele está falando de cenoura, de abacate, de melancia. É o matuto que plantou isso, ele que sabe. Se ele está falando de ordenhar a vaca, é o matuto que está falando. Se eu estou dando exemplo de mecânica, de caminhão, é o motorista, é o mecânico que está falando. Então eles trabalham num condomínio, mas ao mesmo tempo está ali o escritor, está o orador, está o cientista, está... Todos eles somos um. Então, se a condição exige, se a situação pede a presença desses seres com as suas experiências, e eles vão trocando experiências entre si. Porque inicialmente eles estão expressando por intermédio de um único equipamento, da mente ao físico. Então, afaste para cá, me dê a mente aqui, agora eu que assumo. Eu assumo usando a inteligência da alma em curso, só que acrescentando um quanto da minha inteligência na sua inteligência. É o que muitas pessoas narram quando o despertar da consciência passam por aqui num evento. Nós ficamos 6 meses zen, só que não esforçam para manter o que receberam e depois volta ao normal. Outros lugares ficamos 1 mês supimpa e depois volta tudo. E não é diferente numa palestra. Se eu não absorver aquele conteúdo, como hoje mesmo, nós acordamos com uma frase. E até vale a pena quando eu quero memorizar uma frase, eu invento qualquer moda para poder ler a frase, para ir memorizando. Veja o que acordamos com que? Onde estivemos? Com quem estivemos? Quem é que manifestou por nosso intermédio que ficou, pelo menos, aquele arquivinho depois que você formatou lá o disquete, lá, o cartão de memória, que alguém usou um software e pegou. Então, no meu software de recuperação de dados, recuperou, por enquanto, esse pedacinho. O despertar da consciência é muito simples. Ou seja,
comumente é de fácil compreensão para quem estuda com afinco, discerne com maestria, aplica o conteúdo com entusiasmo, aprimora e ilumina-se com o saber operante na ação. Embora nos parece muito complexo, quiçá incompreensível para quem ignora. Não é afeito ao estudo perseverante, tampouco comprometido com a sua aplicação, com o seu constante e intransferível aprimoramento e com a autêntica e inegável sabedoria que dele deriva. Parece uma coisa simples, para mim foi um achado. Eu passei aquele software de recuperação de dados, veja que arquivo fantástico eu ainda achei por aqui. Então, se a mensagem passa por nós, eu devo ter tido a experiência em algum lugar, alguém falou e eu ouvi e captei um pedacinho, ou quiçá alguém falou por meu próprio intermédio, porque a mediunidade existe em todas as dimensões. Aqui eu posso estar manifestando vários seres como estou, nessa dimensão. Mas se eu sair fora do corpo, eu vou manifestar seres de mais alta hierarquia. E quando eu volto para o corpo, com o meu corpo perispiritual, eu trago algo para a memória desse corpo biológico, como aconteceu nessa lição. Então esse é o segredo, quando nós conhecemos que, como sabemos, tomamos ciência que somos seres multidimensionais. E se a coisa está pegando por aqui, em algum lugar no meu condomínio espiritual tem alguém com maior habilidade do que eu. E se não tiver, vamos supor que o espírito elegeu essa como uma mais alta experiência de toda a sua trajetória. E se eu pedir socorro a ele, fala, o que eu tinha eu investi em você. Investi até o último centavo. E pela lei, está no segundo livro com Miramês, eu tenho direito de pedir ajuda aos outros universitários. E eu posso bater em outras portas e pela inspiração eu trazer o conteúdo e iluminar o si mesmo. Eu levar alguma coisa superior para o si mesmo que investiu em mim. É fantástico esse mecanismo que a gente chama de conhece-te a ti mesmo. De simples não tem nada, né? Mas que é O super negócio o negócio. é bem grande, né? Então, aí voltamos lá no conhecimento, na prática e na frequência, para poder conseguir fazer isso tudo aí que você falou. Aprender a acessar esses conteúdos, a receber essas intuições, a ouvi-las, né? O cabra tem que estar comprometido em estudar, em conhecer, vivenciar aquilo que está estudando, né? E manter-se aí no horário vigiar e frequência elevada, né? E aí, assim, como que tá nosso horário aí, que eu tô perdida aqui. A gente está mais ou menos com uma hora e pouquinho. A gente pode ir mais uns minutinhos, depois a gente encerra para não cansar o pessoal, né? Então, a gente poderia fazer um resuminho aí do que diante do cenário que a gente vê hoje, dessa questão da transição planetária, e desse conhece-te a ti mesmo, né? Como eu mencionei, a gente está procurando se conhecer, né? Tudo isso que já falamos. Porém, qual é a nossa responsabilidade diante de ajudar também outras pessoas a despertar, outras pessoas a ter a sua oportunidade de ascensionar. Em relação a conhecimento, né, a sentimentos, a comportamentos, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de acordar, né? E porque se não fosse para a gente ajudar uns aos outros,
acho que viver juntos para quê, né? Então vamos lá. O nosso país tem uma Constituição, uma lei que deve reger a consciência física de nosso país, já que a Constituição e consciência espiritual não é o que temos por aqui. A consciência é o Ismael, chamado anjo Ismael com sua falange, e as diretrizes espirituais por lá não é o que está acontecendo de fato por aqui em sua completude, salvo exceções aqui e acolá. Então, quando nós falamos dessas realidades ou estados de consciência, o estado vibracional da quinta dimensão é quando eu estou em paz com a minha consciência à luz do dever fielmente cumprido. Se eu já faço isso, eu já estou lá há muito tempo. E muitos querem essa quinta dimensão. Eu já tive acesso até a 11ª. Agora eu tive cacife para permanecer lá? E lá dar uma espiadinha, trazer uma fraçãozinha para você aplicando e galgando esses degraus. Agora na quinta, sexta, sétima, até a 8ª, de vez em quando na 9ª, constantemente a gente vai e volta. Porque quando você adquire conhecimento como professor, que diferença faz você ficar entre professores que não sabem mais do que você? Você vai ser mais um. Agora, se você voltar com conteúdo para lecionar para quem não sabe que tu sabes, aí está o mérito. Por exemplo, nós queremos a paz no mundo. Agora, a paz do mundo começa em mim. Nós queremos reformas em nosso mundo, mas as reformas do nosso mundo têm que começar em mim. Então, o que eu percebo que está equivocado no mundo, eu faço as transformações em mim. O que vejo lá, acontece cá. Ou, normalmente, o que vejo lá é um reflexo do que está acontecendo aqui. Então, quando cada cidadão tomar consciência disso, ao invés de querer mudar a vida do outro, falar da vida do outro, julgar o outro e etc., faça em si o seu mundo, porque a quinta dimensão é um estado individual. O planeta Terra já está nessa quinta dimensão há muito tempo. Agora, nós é que precisamos entrar nessa frequência e ser um com o planeta. Participar dessas benesses da quinta dimensão. Mas eu preciso estar em paz com a minha consciência, tendo a certeza que eu estou fazendo o máximo com o mínimo. É 99% transpiração e 1% de inspiração ou de intuição. Então, quando tomarmos essa consciência, quando mudarmos em nós e vermos o mundo com os olhos do amor, nós vamos perceber que não tem nada de errado com o mundo. As leis cósmicas estão gerenciando e a cada situação que acontece, os mais refratários, o que não querem por agora, os que se rebelaram nessa rebeldia, né, querendo viver dessa ou daquela maneira que não condiz com o que se propõe para o planeta, eles vão sendo retirados gradativamente. Então não vai haver essa transição brusca. Então, inicialmente, para permanecermos no orbe planetário, basta o interesse sincero pelo Cristo, por estudá-lo e imitar os seus exemplos. E nós temos 7.000 anos para estudá-lo e começar a imitar os seus exemplos. Se nós temos quase a idade do universo, depois vamos ter mais 7, porque nós estamos com 28.000 anos para chegar no final desse ciclo. Saiu do mundo primitivo, 28.000 anos, praticamente, saindo do mundo primitivo para o provas e expiações, e agora que nós vamos entrar em mais 28.000, quem sabe, ir do mundo regenerador até o mundo feliz no final desse ciclo de mais 28.000 anos. Mas alguém pode conseguir isso mais rápido? Pode. Se ele buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça.
E aonde o reino de Deus está, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o caminho mais curto e que realmente nos permite dar o salto quântico é viajar ao nosso encontro. E quanto mais mergulhamos na nossa essência, mais amamos o entorno. Só que o curioso não é isso, Jussara. Enquanto eu não reconciliar-me com o entorno, eu não acesso o interno. Então, quando eu não parar de falar da vida alheia, de ver erros na obra de Deus, na obra do Cristo, e fazer o máximo que eu posso para viver em paz com o entorno, isso visando o aproveitamento total da energia, o não desperdício de coisa alguma, fazendo o máximo com o mínimo, não lesar a ninguém, viver do suor do meu trabalho, etc, etc. Como Ramatiz narra, se eu não chego na sessão de trabalho, na minha repartição, no horário que fui contratado para chegar só porque meu chefe não está lá, eu não estou pronto para essa iniciação, para essa ascensão consciencial. Por isso, é tomar essa consciência. Eu não preciso julgar, condenar o mundo. Eu faço em mim o exemplo espelho para refletir no mundo. E quando faço isso, eu vou indo ao encontro da minha própria essência. Quanto mais nobre for a intenção, quanto mais extenso os benefícios, mais profundo eu mergulho buscando os recursos e mais conexão eu faço com outras consciências para levar a efeito aquilo que proponho. Se um só homem, um só Mahatma conseguiu pacificar mais de 800 milhões de pessoas, indianos e paquistaneses, para libertarem-se do jugo dos ingleses, quantos Mahatmas precisamos para libertar a humanidade das garras dos donos do mundo, dos que pensam que são? Porque agora eles vão ser convidados a retirar-se do planeta, não terá direito de ir para o mundo de provas e expiações, nem para mundos primitivos, mas irá para mundos em formações. Eles vão trabalhar na construção do mundo e avançar com esses mundos até chegar a gerir esses mundos, transformá-los em mundos primitivos, em mundo de provas e expiações, até chegar aqui para ter a oportunidade de novo de entrar no mundo de regeneração outra vez. Essa fala sua aí culmina com: só alcança o perfeito equilíbrio e o sustenta quem se propõe trabalhar a benefício de todos, aperfeiçoando o processo evolutivo e dinamizando o processo planetário. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesmo na solução de todos os problemas. Não poderia ser mais perfeita a frase para finalizar o nosso bate-papo de hoje, né? Se você não serve para servir, você não serve para nada. É o que disse, é o que afirmou Bezerra de Menezes, né? Quem não serve Isso. para servir, ou quem não nasceu para servir, não serve para viver. Aí. Te amo de Eu queria, doer. eu queria aproveitar esse momento que a gente está aqui, já estamos no mês de novembro, e vem aí, né, as comemorações de fim de ano, né, que é o Natal, e que, assim, várias religiões não cultuam essa data, a gente sabe que essa data é uma data fictícia e tudo mais, mas é um momento que as pessoas se abrem um pouco mais, né, e costumam fazer uma análise do seu ano, a pensar em coisas que querem ter ou ser no próximo ano. Então, acho que as pessoas ficam um pouco mais leves, vamos dizer assim, no fim de ano, né? Propensas a perdoar, a abraçarem, né? A confraternizarem, né? E
diante de tudo que a gente está vivendo no nosso planeta e principalmente no nosso país, né? Eu queria, assim, convidar todos que nesse fim de ano a gente eleve o nosso pensamento, a nossa frequência, a nossa vibração, em visualizar uma pátria melhor, governantes melhores, pessoas equilibradas, pessoas felizes, as nossas crianças protegidas, livres de autoritarismos e famílias unidas, as pessoas se ajudando, né? Sem diferenças, sem raça, sem cor, sem gênero, todas as pessoas iguais, unidas pelo amor, né? Então, assim, nas orações, nas confraternizações, que as pessoas realmente visualizem essa realidade, para que fortaleça a nossa vibração de nosso planeta, né? Porque será muitas pessoas vibrando e sentindo e estando na mesma frequência, eu acho que a força é muito maior, né? Com certeza. E quando agimos assim como tu propões, abrimos espaços para esse Cristo interior encarnar em nós e trazer novas frequências, novas possibilidades de uma vida plena, saudável e feliz. E nunca esqueço de uma obra de Luiz Sérgio que a espiritualidade cria como se fosse desintegrar uma cidade que viviam nela somente obsessores no plano espiritual. E não conseguia o energismo de nossas orações para que acontecesse. E aproveitou um dia de ação de graças, onde os sentimentos estavam aflorados. E naquele dia eles conseguiram demolir a cidade, resgatar os que estavam predispostos a modificar-se e repatriar os outros para outros locais. Então esse convite, porque se Jesus veio no portal que nós chamamos horóscopo, ou nesta leitura cósmica, peixes. Então ele nasceu entre fevereiro e março, e não em dezembro. Mas isso é o que menos importa. Ele deve ter um espaço em nós para nascer diariamente, dioturnamente, criarmos esses espaços e querer imitar os seus exemplos no pensar, no sentir, falar e agir. E com certeza, com essa intimidade com Ele, no trato com as pessoas, com as leis, com a vida e conosco mesmo, sem se envergonhar, sem se punir, sem se culpar, procurando sempre à luz da verdade o exercício da honestidade, da honradez, da simplicidade, da humildade, da sinceridade, da fidelidade nas atitudes, com certeza, se não conseguirmos rapidamente um mundo melhor aí fora, aqui dentro já está construído. Eu já estou vivendo no mundo que eu construí, porque céu ou inferno são estados de consciência. Estar na quinta dimensão ou estar no mundo primitivo depende somente de nossas frequências no pensar e as nossas vibrações no sentir, a nossa atitude no falar e a concretização do que foi pensado e sentido e falado em nosso agir. Obrigada pelo convite, Sebastião. Qualquer hora a gente volta aí com um novo bate-papo. Obrigada aí a todos os internautas, né? E espero voltar em breve. Fique com Deus. Amamos você. E até já. Você não ouviu aquela hora? Te amamos de doer. Isso serve para o Fernando, para o Guilherme e a Isabela, para São Gotardo inteiro, para a região onde nasci, para o estado de Minas Gerais, para o Brasil, para o planeta, para o universo. Até já. Namastê. E os nossos recadinhos. O que temos na próxima quinta-feira?
aguardando por vocês. Você já pensou? Nós temos aquele cardápio prometido. O que começamos e agora a segunda parte. O processo de autocura, dia 28. Feito especialmente para você com profundo, com extremo amor. E na sequência, dia 5, outra meditação guiada. A iluminação e expansão consciencial, parte 1. Parte 2 será dia 19 de dezembro. E ao mesmo tempo, o que temos no dia 12? O Alexandre Marques, falando para nós dos agentes conscientes de progresso. Então, como contribuir conscientemente para o progresso de nosso país, de nosso planeta, de nosso universo consciencial. Nas próximas etapas, a cada momento vamos acrescentando um ponto no conto de alguém. Siga os programas de domingo às 17h30. Cada dia estão mais belos lá com Ramatiz, o sublime viandante. Os estudos do grupo do Tempo de Despertar o Ser Integral, programa Espiritismo e Vida, os nossos demais programas na segunda-feira às 20 horas, nas quartas-feiras às 20 horas, aqui nas quintas às 21. E estamos juntos. Sexta-feira às 20, sábado às 20, sábado às 10 da manhã. Delicie-se com o cartaz. Quer nos convidar para palestrar, quer adquirir os nossos livros? 11 974440770. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus, na paz que estamos construindo em nossa própria realidade consciencial. Abraços de luz e paz. O nosso estudo do Telegram, dia 30 de novembro, às 17h30. A segunda frase de impacto. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Está na página 5 de nosso primeiro livro. Até já. Gratidão infinita a César Ayala, Jussara Rocha, a vocês, netos espectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras, em nome do Cristo, em nome de Deus, a tudo e todos que contribuíram direto ou indiretamente para que esse momento fosse possível, eterna gratidão. Namastê. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, às 20 horas. Onde? Santa Fé do Sul, São Paulo. Local: Centro Espírita Recanto da Paz. Endereço: Rua 20, número 1442. Tema: A Ciência da Paz. Responsável: Ana Paula. Palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024, às 20 horas. Onde? Três Fronteiras, São Paulo. Local: Centro Espírita Ismael. Endereço: Rua Jacaúna, número 32, Centro. Tema: O Despertar da Consciência. Transmissão ao vivo pelo Facebook Centro Espírita Ismael. Responsável: Gilberto.
palestra de lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo. Quando? Quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024, às 20 horas. Onde? Pereira Barreto, São Paulo. Local: Grupo Fraterno Doutor Bezerra de Menezes. Endereço: Avenida Jonas Alves de Melo, número 689. Tema: A Cura pelo Amor. Palestra do lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo. Quando? Quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, às 20 horas. Onde? Itapura, São Paulo. Local: Centro Espírita Caminho da Luz. Endereço: Rua 7 de Setembro, 1264. Tema: Lei de Compensação. Responsável: Estelina. Palestra lançamento do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo. Quando? Domingo, dia 15 de dezembro de 2024, às 9 horas da manhã. Onde? Ilha Solteira, São Paulo. Local: Centro Espírita Amor e Luz. CEA Luz. Endereço: Alameda, Pernambuco, número 136. Tema: Querer, Saber, Amar. Responsável: Ralph. Segunda vivência, o despertar da consciência. Quando? De 22 a 24 de novembro de 2024. Começando dia 22 às 15 horas e terminando dia 24 ao meio-dia. Onde? Marabá, Pará. Tema geral: o conhecimento desperta e a vivência liberta. Local: Hotel Del Príncipe. Endereço: Rua Marechal Rondon, número 95. Amapá, Marabá, Pará. Contato: DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889. Isabel. Anfitrião: José Benedito Ribeiro. Convidados: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Crispim Lúcio, Jaraguá, Goiás. Doutor Jonas Moura, Teresina, Piauí. Alexandre Marques, São Bernardo do Campo, São Paulo. Namastê.